Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. E nessa aula vamos erguer a nossa mão para o alto e agradecer porque é a última nossa aula aí envolvendo as reações de adição, beleza? Certo? Então aqui nós fechamos a parte das reações de adição nos hidrocarbonetos, tranquilo? E nós vamos fechar aí, no caso, falando do nosso amigo benzeno, beleza? Então aí, gente, o anel benzênico, o benzeno, esse aqui é famoso, né? O chamado C6H6 na química orgânica, ok? Vamos conversar um pouco então sobre esse benzeno. Queria falar com vocês também algumas peculiaridades dessa molécula. E agora aqui é um momento muito interessante conversar sobre isso. Gente, o que acontece? Esse anel, né, que nós temos aqui, tão conhecido dentro da química orgânica, nós sabemos que ele é, vamos dizer assim, um monte de ligações duplas simples intercaladas dentro de um anel com 6 carbonos, certo? É aquele famoso dupla simples, dupla simples, dupla simples, certo? É tudo intercalado aí dentro desse anel. Agora eu queria conversar com vocês sobre a questão dessas duplas aí dentro dele, beleza? Dessas duplas que estão dentro dele. Gente, seguinte, essas duplas aqui, elas são ligações pi, certo? Não são aquelas ligações pi aí, até aí de boa, né, professor? Nada de novidade. São ligações pi, aquelas ligações que tem mais mobilidade. E o que acontece quando esses camaradas eles têm maior mobilidade? O que acontece com esses camaradas? Acontece o que nós chamamos de ressonância. O que é ressonância, professor? É como se essas nuvens π, essas ligações duplas, né, ligações π, elas tivessem a capacidade, a possibilidade de ficar andando dentro do ciclo. Então elas ficam mais ou menos assim, ó, vamos andar, isso, vamos andar, vamos andar. Ninguém parado aqui, hein? Vamos andar, isso, ninguém parado, né? Isso. Então elas ficam assim, ó, como se elas ficassem se movendo, formando várias disposições, né? Várias posições, vários lugares aí, elas vão se movendo para vários lugares dentro desse anel. Mas esse giro que elas ficam dando, professor, essas movimentações, não muda o benzeno de algum sentido? Não. E aí que está a questão da ressonância. A ressonância ela fala da movimentação de elétrons, certo? De elétrons dentro de um composto, aonde essa movimentação não altera o que a substância é. Beleza? Ela permanece a mesma coisa, a nuvem girando, mesmo ela girando lá, se movendo dentro do composto orgânico, ok? Então, uma dos questionamentos, né, por que a gente pode colocar uma bolinha aqui no centro, né, do benzeno, né, seria exatamente essa questão da ressonância, certo? A questão da ressonância. Em vez de ficar representando assim, ó, simples, dupla simples, dupla simples. A gente sabe que isso daqui, ó, tá girando, tá se movendo, tem mobilidade. Então a gente já coloca um círculozinho aqui dentro para indicar já essa ressonância, beleza? Então por isso que a gente representa o benzeno também com essa estrutura com uma bolinha no meio, ok? Bom, mas professor que ia pegar a borracha, meu senhor, né? Agora, o que essa ressonância tem a ver com o benzeno? O que ela faz nesse benzeno? Essa ressonância é o segredo secreto do benzeno. Por quê, professor? Se eu pegar, no caso aqui, o ciclo hexeno. Ciclo hexeno, esse camarada aqui, só tem uma dupla, ok? Você acredita, minha gente, você acredita que para eu conseguir quebrar, certo? Fazer aqui uma reação de adição e tudo mais, a quebra dessa ligação envolve, em média, 120 kilojoules de energia, certo? Para quebrar essa ligaçãozinha aqui, para conseguir fazer uma adição, por exemplo, aqui, ó, para conseguir fazer uma adição, vai em média 120 kilojoules de energia,
ok? Ah, professor, então de boa, sossegado. Vamos lá com o benzeno. Vamos lá com o benzeno. Ah, de boaça, de boa. Se uma ligação dessa é 120, para quebrar aqui, você quebra aqui, ó, 3. Simplesinho a conta, professor. De boa, 3 vezes 120. Ah, que bonito. Vai aí, em média, 360 quilojoules. Pronto, acabou a aula. Já vou tomar o meu iogurte, né? Meu iogurte grego. Não. Isso aqui está errado, meus queridos. Está errado. Pô, professor, mas como que está errado? São 3 ligações, cada ligação quebrada é 120. Por que que não é 360? Você acredita que para conseguir quebrar todas essas 3 ligações vai, em média, 208, 209, né? Então, 208, 209 quilojoules. Professor, não é possível um negócio desse. Vai menos energia? Vai menos energia. Capaz, professor. Exato. Vai menos energia. E sabia que isso, para química, é sinônimo de estabilidade. Aqui, ó, 160 seria muita energia. Então, de fato, seria um composto facilmente de ser quebrado, certo? Então, ele seria mais instável, teria uma tendência maior a romper ele, certo? Agora, 208, meu querido, 208 é uma energia mais baixa, mais estável. Então, a estabilidade do benzeno se mostra muito maior, certo? Mas de onde que vem essa estabilidade, professor? De onde que vem ele ser mais estável? Da ressonância. Então, esse giro dos elétrons π, né, da ligação π, dentro do anel benzênico, deixa ele mais estável, professor, deixa ele mais estável. E ele sendo mais estável, tem que ser condições muito drásticas para eu conseguir quebrar essas ligações aí para fazer adição, certo? Ou não, o objetivo da adição não é quebrar alguma coisa para adicionar? Então, ele tem 3 ligações duplas, né? 3 duplas ligações. Então, para eu conseguir quebrar e fazer uma adição, ele é mais estável, é mais difícil. Eu vou ter que tornar as condições mais drásticas, né? Tem que tomar medidas drásticas aqui para conseguir fazer essa adição. Aqui no caso, gente, só para vocês terem uma leve ideia, né, sobre isso, é que a ressonância, então acho até melhor anotar aqui para vocês. Então aqui, ó, devido à ressonância, então ressonância nada mais é do que os elétrons ficarem ficarem girando ali, se movendo, se dispondo em várias posições diferentes e não mudando o que a substância é. Devido a essa ressonância, ele é estável, ok? Então, a estabilidade dele é diante dessa ressonância. Ok? Show de bola? Tranquilo? Então, olha só, gente. Para eu conseguir fazer uma adição nesse camarada, então, só em condições drásticas, certo? Só em condições um pouco mais drásticas é mais difícil de acontecer, beleza? Acontece, mas com condições mais drásticas. Na realidade, é mais ou menos isto que vai ser cobrado de você, né? Em relação ao benzeno. E só para fechar essa videoaula, é um leve comentário que eu quero fazer com você. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma reação de hidrogenação, só para dar um exemplo aqui de adição do benzeno. Tá aí bonito ele, bem bonito, né, professor? Isso, bem bonito. Aí eu vou pegar aqui, ó, 3 moléculas de gás hidrogênio. Ué, por que 3, professor? Ué, porque se eu vou quebrar aqui, ó, quebra essa ligação, abre 2 ligações. Quebro essa outra, cabe mais 2 ligações. Quebra essa outra, mais 2. Quantas ligações vai dar aqui? 6. Então tem que colocar 6 átomos de hidrogênio, beleza? Então aqui, ó, tá aqui o ciclo hexano, né, de benzeno a ciclo hexano. Então aqui, ó, formaria esse camarada. Só que aí, meu querido e minha querida, as condições aqui são bem drásticas. Primeiro, a hidrogenação precisa de níquel ou de platina, ok? E aqui, gente, a temperatura tem que ser em média a 300 graus Celsius e uma pressão de 200 atm. 200 atm,
Beleza? Só para você ter uma noção do que é 200 atm, a pressão atmosférica a nível do mar, né, que a água, por exemplo, a coluna de ar faz em cima de nós, é 1 atm. 1 atm, se eu fosse transferir isso para litros de água, seria como se fosse, em média, se eu não me engano, 10 metros de água em cima de uma pessoa. Então imagina uma pessoa mergulhada na água, 10 metros de profundidade. 1 atm ela tem de pressão líquida sobre ela. Agora 200 atm. Imagina a quantidade de coluna líquida sobre uma pessoa para ter esses 200 atm. Muito, né, gente? Extremamente. Então 200 atm é muita coisa de pressão. Beleza? Então, condição drástica. Acontece adição? Acontece. Ela quebra essas duplas ligações. Mas só em condições drásticas, devido ao que mesmo? A ser estável, a sua estabilidade. E o que garante a estabilidade? A sua ressonância. As moléculas estarem girando lá dentro. Último comentário que eu quero fazer com vocês é a seguinte. Já que o benzeno não gosta muito, né, ele é estável por causa da sua ressonância, ele não gosta muito de sofrer a adição, é difícil fazer adição nele. Imagina que eu tenho alguém aqui que está ligado nele. Por exemplo, em vez de fazer o benzeno fazer essa reação, eu faça esse composto aqui que tem o benzeno, mas que tem a dupla aqui, ó, nessa ramificação. E aí, professor, o que acontece? Simples, simples. Como o do benzeno é mais difícil, como no benzeno aqui seria mais difícil, vamos fazer, por exemplo, aqui uma cloração. Só para dar um exemplo. Aqui no caso, como é que ficaria uma cloração nesse camarada? Eu ia conseguir colocar os cloros mais facilmente no anel benzênico ou na ramificação? Nessa dupla da ramificação. Adivinha, meu querido, é óbvio que vai ser na ramificação, é muito mais fácil. Então a reação ela teria predominância de adição aqui, ó, na ramificação. Beleza? Então, se tiver lá um composto aromático que tem uma ramificação, né, um anel benzênico com uma ramificação com dupla, pode ter certeza, a adição acontece fora do anel, porque é mais fácil. Então, aqui ó, o composto sairia de boa, o anel sairia de boa aqui ó, com as suas duplas, e no caso, os cloros seriam adicionados aqui. Loucura, né? Então, as adições são mais fáceis na ramificação do que no próprio anel. Então aqui, ó, só em condições drásticas. Aqui, preferencialmente, é muito mais fácil acontecer numa ramificação que tenha dupla ligação. Beleza? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido a reação de adição dentro do anel benzênico, entendido o conceito de ressonância. Essa ressonância gera estabilidade, essa estabilidade torna difícil quebrar as duplas ligações, não é nada fácil, só em condições drásticas, e se tiver uma ramificação, vai acontecer a adição nessa ramificação aí, caso ela tenha uma dupla ligação, obviamente, né? Então era isso por essa videoaula, e nós vamos continuar a nossa caminhada pela química orgânica.